Jamendo.com. Jamendo.com.
Jamendo.com. Jamendo.com. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo. Boa tarde aos concurseiros aí da Monster Concursos, à equipe da Epitom, ao nosso pessoal amigo e parceiro, ao CMDCA, a Adélia, que sempre está conosco aí. Muito obrigada a cada um de vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema bem polêmico, que é a pedofilia. E vamos tentar tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Hoje conosco Maria Helena. Seja bem-vinda, Maria Helena. Obrigada, Cleo. Estamos aí, né? Maria Helena é nossa psicóloga lá na Epitom. Tem feito um trabalho aí à frente desse projeto desde 2016. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, que é a violência sexual. E compreender, né, todo esse fenômeno que envolve a violência sexual é, sem dúvida, imprescindível, é muito importante para a gente desmistificar o tema e saber, né, o que falar e o que fazer com relação a essa violência que assola aí as nossas crianças, aos nossos adolescentes, seja da nossa cidade, Patinga, seja do Brasil. É um tema que está hoje em alta, porque desde a semana passada nós temos visto nas redes sociais, na televisão, no jornal, esse assunto sendo abordado de várias formas, né?
E compreender isso é muito importante para que nós possamos, de forma a proteger, a proporcionar proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para Maria Helena, para ela dar as boas-vindas, e depois nós já iniciamos aqui com as nossas questões. Obrigada, Cleo. É um tema, né, bastante polêmico, é uma triste realidade, né, que a gente sabe que acontece, e, infelizmente, a gente não gostaria de estar tratando desse assunto, né? Tem tantos outros assuntos que a gente gostaria de estar falando, mas a gente precisa. E é fundamental a gente entender esse fenômeno, né? Entender o que é a violência, o que é a pedofilia, como que isso acontece, até para a gente saber como lidar com a questão, tanto a questão do agressor quanto a vítima, né? Que é a nossa principal, né, questão é a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, para eu saber como proteger, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Isso, e é muito importante, pessoal, nós falarmos do assunto, porque é o seguinte, às vezes a gente tem a impressão que essa situação, esse abuso, ele acontece longe de nós. Exatamente. Né? Não está acontecendo do nosso lado, não está acontecendo na nossa cidade, isso só acontece em São Paulo, isso só acontece no Rio de Janeiro. Isso. Essa é a primeira questão que nós precisamos derrubar. Tem que acabar com esse mito, né? Isso. Que acontece lá fora. Não. A violência sexual ela acontece dentro de casa. Seja com a criança, seja com o adolescente, né, seja até mesmo no contexto ali, né, da violência doméstica. Então, isso está acontecendo perto da gente. E, infelizmente, o ser humano ele tem, né, essa tendência a não querer ver. Então, eu acho que isso a gente precisa, às vezes é intragável mesmo, né? Mas a gente precisa abrir os olhos e interpretar o que está acontecendo e buscar ajuda. É fundamental a questão de buscar ajuda, pedir o socorro. E a gente está aqui para falar desse socorro, como fazer isso. Isso. O projeto, né, que tem feito esse trabalho todo desde 2016, eu vou contar um pouquinho da história dele, como que ele surgiu, né? Na realidade, em 2006... foi feito um primeiro diagnóstico aqui na cidade de Ipatinga para conhecer a realidade da infância, né, e da adolescência da nossa cidade. E já nesse diagnóstico, em 2006, Maria Helena, nós já tivemos casos, nós temos os dados aqui, onde nós já tínhamos casos de crianças que tinham ficado grávidas com a idade de 9 e 10 anos, né? E nós já tínhamos casos, então, de gravidez precoce, né, neste diagnóstico feito em 2006, onde a violência sexual já apresentava como uma violação de direito das crianças naquela época. E aí, falar que uma criança de 9 anos, 10 anos, fez um planejamento de não tem como, né, Cleo? Não tem como. E engraçado que a gente escuta até hoje, né? Mas como assim? Uma criança de 8, 9 anos pode engravidar? A gente escuta isso até hoje. Mesmo, né, a partir do diagnóstico, a partir dos dados, a partir das provas ali concretas, tá? Existe o fato, ainda existe esse ponto de interrogação. Mas pode isso? Como assim? Exatamente. Então, o projeto surgiu exatamente quando começamos a perceber que esta era uma violência que nós estávamos vivenciando e não estávamos atentos para ela, né? E aí, em 2016, novamente nós fizemos outro diagnóstico na cidade de Ipatinga. E este fato novamente se apresentou como uma das violações de direito da criança e do adolescente, como uma violência que estava na nossa cidade, aflorada de uma forma tal que neste diagnóstico de 2016 nós encontramos novamente casos de meninas grávidas de 8, 9, 10 anos. E aí essa dúvida surgiu, né? Mas poxa vida, como que pode, né? Infelizmente... a gravidez de 10 anos não aconteceu só lá no Espírito Santo, que é o caso daquela menina. Exatamente. Infelizmente, né?
E aí nós temos na nossa cidade situações semelhantes, que nós precisávamos, então, combater. E aí iniciamos o projeto em 2016, visando esse enfrentamento, visando dar aos meninos, né, a oportunidade de se pronunciarem sobre o assunto, de fazerem questionamentos, né, de denunciarem seu agressor. Né? E eu vejo como um ponto muito positivo desse projeto, porque a partir daí, Ipatinga se tornou a terceira cidade em Minas Gerais em ocorrências no Disque 100. E isso, sem dúvida, prova, né, que é fruto desse trabalho que vem sendo realizado. Com certeza. E aí, né, um estado aí com mais de 800 municípios, Ipatinga está em terceiro lugar, né? É um caso assim, bastante relevante para a gente estar discutindo e está levando esse assunto também aí para outros municípios, né, para o Brasil, quiçá para o mundo. Porque entender essa situação como é algo que está acontecendo perto de nós é o primeiro passo para que aconteça essa mudança, né? A mudança no olhar em relação à vítima, a mudança na questão das leis também em relação à responsabilização desse agressor. Então, entender, isso está acontecendo perto de mim. Eu não posso ficar olhando só na televisão, eu não posso ficar lendo só nos jornais, eu tenho que olhar para a minha família, eu tenho que olhar para o meu aluno, eu tenho que olhar para o meu sobrinho, enfim, para entender, isso está acontecendo ao meu lado. Sim, e aí este conhecimento, ele é muito importante para que a gente consiga levar a proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Exatamente. Né? E esse conhecimento, ele é adquirido, né? E eu me recordo que nós fizemos uma cartilha, né? Nós elaboramos uma cartilha que traz nessa cartilha quais são os principais sintomas, né, que a criança apresenta, né, durante o período ou mesmo após o período de abuso. Então, nós precisamos realmente nos dedicar para conhecermos. E conhecer, nós vamos conhecer através das informações que colhemos, de depoimentos e tudo. E o Cairo Pereira, ele fez um comentário através do chat aí agora, que eu achei interessante, eu vou ler o comentário dele. O conhecimento da equipe escolar sobre o tema é muito importante para que, em casos de denúncias de assédio infantil dentro da escola, os funcionários e a gestão saibam como agir. Então, aí, Maria Helena, eu me recordo que... Lembra da capacitação, né, Cleo? Ano passado, nós fizemos uma série de capacitações direcionada à rede escolar, né, para que os professores pudessem se capacitar para o reconhecimento dessa criança vítima dessa violência. Sim, e é muito importante porque é o espaço onde a criança ela vai, né, ter ali o seu comportamento todo de modo diferenciado do espaço doméstico, né, do lar ali. Então, assim, lá ela vai ser ela mesma, ela vai brincar, ela vai se divertir, ela vai, às vezes, né, estar concentrada ali, e é o espaço onde ela vai ser ela. E, nesse momento, ela pode estar ali sinalizando, sim, que está sofrendo, que tem alguma situação que não está legal na vida dela, né, e o que ela está pedindo é socorro. O professor, né, a coordenação, a equipe pedagógica, é importante ela saber reconhecer, né, o que é que aquela criança está querendo dizer, às vezes com aquele comportamento de não prestar atenção na aula, nem aquele comportamento, muitas vezes, de chegar atrasado. De rebeldia mesmo. De rebeldia. Aquele comportamento, muitas vezes, de chegar, às vezes, sem tomar um banho, ou sem estar, né, no devido ali, às vezes até sem uma alimentação. O comportamento, às vezes, de não querer ir para casa, querer ficar na escola, né, que a gente também tem isso, essa resposta das crianças. Ah, tia, eu não quero ir embora. Então, assim, são sinais, né, que a gente tem que ter esse cuidado. Isso significa que é uma violência? Não.
mas significa que tem alguma coisa ali que eu preciso prestar atenção. Merece um olhar diferenciado, mais né? cuidadoso. E é muito importante eu não querer passar essa responsabilidade para o outro. Eu acho que o professor, né, o orientador, quem está ali, é ele chamar a responsabilidade para ele e não encaminhar. O que a gente tem visto muito, principalmente em relação à escola, é o encaminhamento. Né? Tem que ir para o psicopedagogo, tem que ir para alguma... Está sempre voltado assim, para encaminhamento. Então, não, gente, a gente tem que chamar essa criança, chamar, às vezes, o colega, discutir, conversar sobre aquela situação. Às vezes, na minha aula, ele está comportando assim. Na sua aula, como que é? Como que está? E aí, de repente, chegar ali num consenso de saber, e aí, como que nós vamos fazer? Né? Nós vamos chamar o pai, vai chamar a mãe, quais são os procedimentos? E isso aí, essa capacitação ajudou muito, né? Eu acredito que é um trabalho, né, que deve ser de forma contínua, porque os professores, muitos não sabiam, né, Cléo? O que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu vou lidar com isso? Então, assim, é muito importante fazer os encaminhamentos, principalmente para a direção, né, para a coordenação, e juntos encaminharem o caso ali, se for o caso, chamar o conselho tutelar realmente. Não estamos aqui dizendo que tem que fazer o enfrentamento. Não é essa a ideia, né? É uma ideia que muito se tinha, né? Que tinha que fazer o enfrentamento, né? De até expor a situação ali. E muitas vezes, né, aconteceu, e isso foi relatado também nas capacitações, que o responsável tirava a criança daquela escola e ia para outra escola, ou seja, provavelmente aquela violação de direito iria continuar acontecendo. Então, né, às vezes tem que entender o caso para dar o encaminhamento correto. Nós agradecemos aí a rede estadual de ensino, os professores de Fabriciano e Ipatinga, né, que estão conosco e que estão assistindo aí a nossa live. Muito obrigada aos professores, sejam bem-vindos. Mas aí, vamos continuar a nossa conversa aqui, Maria Helena. Toda pessoa que abusa de crianças é um pedófilo. Isso é mito ou isso é uma verdade? Ô, Cléo, isso é um mito, né? Isso é um mito. Primeiro, a gente tem que entender o que é a pedofilia, né? E aí, a partir de então, eu saber como que eu vou identificar quem é pedófilo, quem não é pedófilo. Então, assim, nós precisamos entender a pedofilia, e esse nome é muito falado em dois contextos. O contexto clínico, né, dentro da psiquiatria, e o contexto criminal, né, o contexto jurídico. Então, assim, dentro da clínica psiquiátrica, a pedofilia ela é considerada uma parafilia. O que é parafilia? Parafilia é uma doença, né? E é uma doença do comportamento sexual. Então, a parafilia é todo aquele comportamento dentro, né, da área da sexualidade que caracteriza, assim, que não é aceitável pela sociedade. Então, temos aí a zoofilia, temos a gerontofilia, temos a necrofilia e temos a pedofilia. Tem outras doenças também. Então, esse comportamento, né, caso a pessoa pratique ele, faça, né, na nossa legislação é considerado um crime. Então, assim, nem toda pessoa que é pedófila, né, ela é criminosa, porque ela pode, sim, ser diagnosticada ali com aquela parafilia, com aquele transtorno, né, na verdade é um distúrbio comportamental, mas não praticar o ato. Então, e como assim? Mas como que faz? Como que eu vou saber se é pedófilo ou não? Fazendo o diagnóstico, consultando um profissional, né? A pessoa que sente, que sabe, que tem essa atração. O que é a pedofilia? Pedo é de crianças, né? E filia de afinidade. Então, é afinidade por criança. E no manual de diagnóstico está lá caracterizado como uma atração, um desejo, né, mesmo ali, de manter uma relação sexual com aquela criança. Então, essa atração, esse desejo, ele é considerado, né, como sendo característico de pedofilia. Mas não significa que a pessoa tem exatamente a pedofilia. Tem todos os critérios para ser diagnosticado.
E aí, todos esses perfis, é uma característica que a gente precisa ter muito cuidado, é uma característica de comportamento perverso, né? Pensa uma pessoa aí que tem uma necrofilia, né? Que tem outros comportamentos dentro da sexualidade, é considerado, sim, esse perfil. E aí, o que a gente precisa entender? Primeiro, eu penso assim que a gente não deve julgar, a gente deve ter cuidado, sim. Devemos ter cuidado, devemos ter, né, a orientação e tudo, e estar atento, porque é um comportamento impulsivo, é um comportamento assim que a pessoa, se ela não tiver um tratamento, ela vai praticar o ato. E aí ele não é um doente mental, ele não sabe o que ele não está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, né? No sentido assim, de não ter ciência, ele sabe, por isso ele quer tanto esconder. Então, a gente precisa estar atento. Tem característica física? Não. Nem a gente vai estar falando mais adiante. Não tem essa característica física. Mas tem, sim, né, aquela característica de comportamento, de estar mais próximo da criança, de querer ficar fazendo carinho naquela criança e tudo. E aí, se já está fazendo isso, ele já está praticando ali um crime, né, que na nossa legislação a gente fala-se de crimes relacionados à pedofilia, né? Crimes de pedofilia. Não existe o crime, existe crimes, que aí considera-se aquele perfil, que aí seria o abuso, né? Que o abuso tem muito a ver com o prazer do agressor, o prazer do agente, e tem a exploração, que a exploração tem a ver com o lucro, né? Com algum ganho, tem alguma troca ali, alguém está ganhando alguma coisa usando aquele corpinho, ou usando, às vezes, uma imagem, né? A gente sabe aí das questões de crimes, né? De pornografia infantil, tanto na internet, né? Quanto vídeos, enfim. E todos esses atos praticados envolvendo a criança ou o adolescente, considera-se um ato criminoso, né? Está lá no ECA, está na nossa Constituição, né? Então tem que considerar tudo isso. E aí a gente precisa ter muito esse cuidado, porque uma criança, ao ver um adulto mantendo uma relação sexual, ela está sendo violentada, né? Se ela está participando, se o adulto coloca ela ali naquela situação, ela está sendo violentada. Se a criança está vendo um vídeo, eu achei muito interessante, numa intervenção que a gente fez, né, numa escola, é importante contar, gente, a realidade nossa aqui, né? E nessa intervenção, a gente foi falar dessa questão, né, da exposição em imagens, onde tem cenas, né, de erotização. A gente tem toda uma técnica para falar dentro da linguagem da criança e do adolescente. E aí a criança foi e falou, né, que estava assistindo filme com o pai. Então, assim, ela estava tendo ali os seus direitos violados, porque ela não tem a maturidade, ela não tem o entendimento para saber o que está acontecendo ali. E isso, lá na vida adulta, isso pode refletir em situações de dificuldade de relacionamento, né? Dificuldades no relacionamento, às vezes, até conjugal, dificuldade no relacionamento patrão e empregado, porque tem uma relação de poder que a criança, nem isso não foi muito entendido na infância. Então, lá na frente, ela pode confundir alguma coisa em relação às questões de poder. Então, tem diversas consequências que pode acarretar. Então, esse cuidado, essa atenção, ela deve ser nossa, né? Por isso que está aí, é um problema de todos nós. Então, nem todo pedófilo é criminoso e nem todo criminoso é pedófilo. As estatísticas apontam que a maioria dos criminosos não tem o diagnóstico de pedofilia. Ok. E o pedófilo pode ser preso? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Como eu disse, né, o pedófilo por si só não caracteriza crime, né? Então, ele não vai ser preso por esse motivo. Ele vai ser preso se ele praticar o ato de assédio, de abuso ou qualquer outra questão aí que está relacionada aos crimes de pedofilia, relacionada à pedofilia. A maioria dos abusadores de crianças e adolescentes é um familiar.
Mito Isso ou é uma verdade? verdade, Cleo. Isso é uma verdade. Isso não é mito, tá, gente? É o que nós acabamos de falar aqui no início. A maioria dos abusos, o problema está dentro de casa, não está lá fora, não. Então, achar que o problema é lá fora, isso é um mito. A verdade é que o problema está perto de nós. E as estatísticas apontam, né, que em torno aí de 80% do abusador, né, esse abusador é um familiar, é um cuidador, é um pai, é uma mãe, né? A gente fala de abusador, abusador, mas existem as abusadoras também, né? É um tio, é um avô. Então, é alguém, ele tem algum laço consanguíneo. Em torno de 80% é familiar. Em torno de 15% é um conhecido. Então, esse abusador ele está próximo ali da gente mesmo, ele está próximo da criança. Ele é um conhecido, ele é um amigo, é um vizinho, né? É um professor, enfim. Eu não gosto muito de colocar profissional, né? Às vezes a pessoa confunde muito, né? É padre, é pastor, eu não gosto. Onde vai se desenvolver com o público que é né, o alvo dele ali. Então, é um conhecido. Às vezes, o abusador procura relacionar-se nem com a mãe, mas está de olho na criança, né? Ou vice-versa, a gente também tem isso. Então, é uma verdade, é uma verdade. E aproveitando então esse gancho, Maria Helena, que é uma verdade, eu vou puxar um outro braço aqui, que é a questão seguinte. Por que isso acontece muito mais dentro de casa? Eu queria que você falasse sobre a questão afetiva da criança, né? Porque tudo tem a ver com isso, né? A necessidade da criança, é a confiança que ela tem na pessoa que ela entende que é o seu responsável, que é o seu amigo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho assim que o porquê, né, tem vários fatores, mas uma coisa que é muito importante e que não se fala ou não se falava, a gente está tentando trazer isso agora para as escolas, é a educação sexual. Né? Porque o adulto ele não teve isso, ele não sabe disso. Ele sabe que é proibido, mas muitas vezes ele não tem o controle ali dos seus instintos. E aí, às vezes ele está acariciando a criança, brincando, mas daí a pouco ele sente aquela atração e ele não sabe como lidar com aquilo. Aí ele já parte para a questão abusiva mesmo. Então, os afetos hoje em dia eles estão sendo muito confundidos com a questão da sexualidade. Né? Às vezes, um carinho, a criança chega perto do adulto em busca de um carinho, em busca de um abraço. E aí aquele adulto já se sente assim, assustado, e aí já pode interpretar aquela situação como uma situação que a criança está querendo alguma coisa. Na verdade, não é. A criança está em busca de afetividade, ela está em busca de carinho, em busca de amor. E quem não gosta de amar? Quem não gosta de ser amado? E esse adulto, ele usa dessa linguagem da criança, que é uma linguagem que ela tem, né, da forma de expressar carinho, amor, para poder abusar. E aí ele costuma, naquela relação, né, muitas vezes incestuosa até, permanecer por anos naquela relação. Aquela criança cresce, quando chega na adolescência, ela entende que aquilo está errado, que aquilo não poderia estar acontecendo, mas muitas vezes ela está até se confundindo já, se pode ou se não pode. Porque ela apaixonou pelo pai, ela apaixonou pelo agressor, ela apaixonou nem para aquela pessoa ali que estava abusando dela. Então, gente, é uma coisa assim que nós, adultos, nós temos que ter esse cuidado. Né? E aquela mãe, às vezes, que aceita aquela relação, muitos a gente sabe, né, que infelizmente não denuncia. É a questão mesmo da gente nem buscar, fazer a denúncia, até para orientar essa família, orientar essa questão ali, para tentar minimizar um pouco, porque o sofrimento já aconteceu. Né? Aquele trauma naquela situação ali já aconteceu. Agora, como que isso vai ser levado lá para frente? Né? A gente tem que ter esse cuidado. Crianças e adolescentes sexualmente abusadas são oriundas de famílias de nível socioeconômico baixo. Isso é verdade? É outro mito, né? É outro mito.
porque o abuso sexual ele acontece em diversas famílias, de diversas classes sociais, né? Não tem essa distinção que acontece, né, na classe mais pobre, com mais vulnerabilidade, não. O que faz isso, né? As estatísticas apontam o seguinte: aquela família que não tem condições de procurar um atendimento particular, vai para onde? Vai para a rede, né? Vai para o SUS. E aí os dados vão ser colocados lá. Mas a gente sabe, né, que existe esse abuso também em famílias com situação econômica, né, financeiramente muito bem naquela situação, e que aí, às vezes, vai procurar uma ajuda no caso de acontecer uma gravidez, por exemplo, vai procurar a clínica particular, vai procurar, né, outros meios, e aí esses dados eles não chegam para a gente. Mas acontece, e acontece muito e de forma velada. Então, isso a gente precisa falar o tempo todo. Falar com essa criança, falar com esse adolescente, que se caso ele esteja sendo violado em seus direitos, ou não esteja entendendo o que está acontecendo na família, naquela situação, busque uma ajuda, procure conversar com alguém, porque alguém vai orientar ali. E não importa se é família de doutores, de doutoras, enfim. Mas a gente precisa pensar nessa criança, nesse cuidado, e saber que isso acontece em todas as famílias. Não tem cor, não tem raça, não tem classe social. E, na realidade, a maioria das vítimas são meninas? Não é uma verdade nas estatísticas, mas, por detrás, a gente sabe que é mentira, né? A maioria é as meninas, mas por quê? Porque é o que chega, né, dentro das denúncias, porque os meninos eles também são abusados, né, são violentados, e aí o que acontece? Quando o menino ele não entende aquilo como abuso, né, ele até entende que é iniciação sexual. O menino ele interpreta aquela situação abusiva ali como se fosse a primeira relação sexual dele, e aí, às vezes, aquilo ali vai perdurando também por tempos. Então, ele não faz a denúncia, ele não conta para ninguém. E outra coisa, se for uma relação homoafetiva, né, um adulto, né, que abusa de um menino, ele vai ter vergonha também de falar, então ele não vai falar. Ele vai ter vergonha, ele vai achar que as pessoas vão, né, considerar ele como homossexual também, e aí ele não fala. Então, a gente tem que discutir isso, né, porque se acontecesse as denúncias de uma forma mais realista, né, da realidade, eu acredito ali que talvez até ultrapassaria. Não sei, mas eu acredito que os números iriam aproximar bastante. Ok. E se a criança ou adolescente consente, porque eu já ouvi isso, sabe? O adolescente consentiu, é porque deve ter gostado. Mito ou verdade? É outro mito, né? É outro mito. Porque isso está muito desse olhar preconceituoso, né? Que, infelizmente, a sociedade ela é uma sociedade preconceituosa, e, às vezes, ela pensa que, por a pessoa estar com uma roupa que tem um decote, né, ou que, dependendo do lugar que ela estiver, a gente ainda escuta isso, né? É porque está gostando, é porque está procurando, e isso não é verdade. Ninguém quer ser violentado, ninguém quer ser abusado. O próprio termo da palavra abuso, né, é uma situação muito difícil, então a pessoa não quer aquilo. E o que pode acontecer, né, não é regra, mas a gente pode se pensar em algo desse tipo, de uma criança ou de um adolescente, ele foi seduzido e, às vezes, ele entende aquela situação ali como uma situação permitida. A gente sabe que tem muitas meninas que têm relação sexual com pessoas muito mais velhas. Então, tem muito essa conotação aí de que pode, né? Mas, na verdade, não é certo, não é assim, e, legalmente falando, a gente, né, sabe que não pode. Essa relação, principalmente íntima, afetiva, com uma diferença de idade muito grande, tanto do menino quanto da menina.
Tá, e aí nós temos uma outra questão. O abuso sexual só é caracterizado violência se ocorrer a penetração. Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Né? A gente tem que pensar que não precisa nem ocorrer o ato sexual em si para considerar o abuso, né? A violência, vamos dizer assim. Existem diversas formas de violência e, dentre elas, a violência sem o contato, né? Que é a violência verbal, é o assédio sexual, né? É o contato via e-mail, via imagens. Então, isso já é caracterizado uma violência sexual. Então, assim, o abuso sexual ele está muito voltado para o agressor sentir o prazer que é dele, nem algo que é dele. Ele não está nem aí para quem está em volta. Então, ele vai buscar esse meio de satisfação. E se ele se satisfaz, por exemplo, com uma imagem, com uma conversa de vídeo, né, ele vai falar para aquela criança como que ela vai se posicionar, o que ela vai fazer, e ele vai ter aquela satisfação. Então, aquela criança, mesmo sem saber direito o que está acontecendo, ela está ali sofrendo uma violência sexual. E aí é outro caso, nem que a gente precisa ter esse cuidado com os sinais que a criança demonstra, porque nesses casos, nem aquela prova, nem aquele sinal ali para fazer a denúncia e tudo, fica ainda muito mais difícil. Então, tem que ter cuidado com esses sinais, tem que ter cuidado com a proteção da criança mesmo, o lugar que ela está, onde que ela está, com quem ela está, os contatos que ela tem, é uma responsabilidade do adulto, para evitar esse tipo de situação. Porque, quando chega essa violência física, né, esse contato físico, é porque já teve a abordagem que provavelmente foi de uma forma sedutora. Né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo. Todo pedófilo é homem? Não, é um mito. Né? É um mito. Né? Pedófilo é aquela pessoa que tem aquele comportamento nem afetivo sexual direcionado para a criança. Então, essa pessoa pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homossexual, pode ser heterossexual. Então, assim, não tem relação com o sexo e nem com a sexualidade. Pode ser qualquer pessoa. E todo pedófilo já sofreu abuso na infância? Olha, não é regra, tá? Mas, assim, os índices, né, os relatos, eu nem posso falar que é pedófilo, eu posso falar que é abusador, porque eu só posso falar que é pedófilo depois que tem o diagnóstico de pedofilia. Mas esse abusador, a maioria deles, não são todos, já foi, sim, violentado, né, sexualmente na infância. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter, né, na intenção de acabar com essa violência, porque essa criança que é abusada sexualmente hoje, né, ela pode desenvolver um comportamento abusivo, ainda que não seja abusador de crianças, mas ele pode sim desenvolver um comportamento abusivo na vida adulta. Então, tem que ter esse cuidado realmente. A criança sempre mostra sinais do que está sofrendo abuso, de que está sofrendo abuso. É um mito ou é uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. A criança, ainda que ela não tenha nem a sua linguagem desenvolvida, a sua fala, ela vai desenvolver, de alguma forma, uma forma de se comunicar que algo não está legal com ela. Às vezes, ela tem um comportamento, né, por exemplo, mudar a sua alimentação. Olha só, a criança não quer mais alimentar, não quer almoçar, não quer, ou então começa a comer demais. Né? A criança ela começa a ter insônia, ela começa a ter pesadelo, a criança começa a ter comportamentos, às vezes, muito sexualizado ainda na infância. Né? Ela começa a reproduzir o comportamento, alguma situação vivenciada por ela, ela começa a fazer também com os coleguinhas, né, em casa. Ela começa a ter um interesse maior por essas questões sexuais. Então, assim, ela pode também mudar, o humor ele vai mudar. Né? O sofrimento emocional, não importa a faixa etária, vai ocorrer. Às vezes, um choro, né? A criança muito novinha, ela pode ter um choro constante. Ela pode, por exemplo, um bebê, a gente está falando, né, de
crianças grávidas com 10 anos, mas tem violência que acontece com bebês ainda, né? E aí, esse bebê, na hora do banho, ele pode chorar, né? Ele pode evitar o toque de alguma forma, essa criança pode evitar o toque. Então, tem que ter esses cuidados, tanto nos sinais comportamentais, quanto nos sinais físicos. Uma criança, por exemplo, que chega em casa chorando, falando que caiu do parquinho, caiu da bicicleta, caiu, né, em alguma situação, está com a roupa rasgada, está com algum arranhado, algum ferimento. Eu tenho que ter esse olhar atento. Mas como assim? Caiu onde? Com quem? Quem estava perto? Essa é uma pergunta que a gente precisa muito falar. Quem estava perto de você? Dependendo do que aconteceu, a criança ela vai ficar inibida, ela vai ficar com medo de falar quem estava perto dela. Então, são vários sinais que demonstram sim. Então, assim, quando acontece um caso de uma violência, onde a criança, né, depois os técnicos, eles vão descobrir que aquela violência já estava acontecendo há mais tempo, alguém em casa percebeu, de repente não quis falar, de repente não, mas percebeu essa mudança de comportamento. Por isso, é muito importante, né, a família estar atento, os profissionais estarem atentos, né, porque, às vezes, chega no hospital uma queixa, por exemplo, de uma mãe foi levar uma filha porque a filha está com dificuldade para fazer xixi, ou qualquer outra situação. E aí os profissionais precisam também ter esse olhar, né? Pô, como assim? O que está acontecendo? Fazer aquela anamnese mesmo ali no atendimento, porque muitas vezes talvez não é nem uma infecção de urina, já é uma situação nem que vinha acontecendo. Então, os sinais eles existem. E é esses sinais que a gente precisa saber interpretar, ler esses sinais. E aí eu já vou emendando com a pergunta da Cris Fonseca. Ela pergunta assim: como nós, professores, podemos ajudar essas crianças e relatar essa violência de forma a não as expor? São 3 perguntas. E como podemos verificar se está acontecendo de fato ou não? E, nesse tempo de pandemia, como podemos falar desse assunto? É muito importante, Cris, né? Cris, é muito importante você criar, qualquer pessoa, criar um canal de comunicação de confiança, né? Se alguém chegar perto de você, Cléo, perto de mim, e relatar alguma situação, é porque ela já tem um olhar que confia em mim para fazer aquilo. Então, né, se ela chegou e relatou, eu já tenho ali um olhar, né, que essa pessoa confia em mim. Primeira coisa é guardar sigilo. Eu preciso resguardar a segurança, né, essa confiança, cuidar desse sigilo. Se eu estou percebendo e eu busquei, né, conversei, e eu consegui, né, criar ali um vínculo, e essa criança me contou e relatou, eu preciso ali também, primeiro, protegê-la, saber que se você está segura, confia em mim, e aí a gente vai tomar as providências. É muito interessante a gente saber que não é a gente que vai investigar, né? Não sou eu, não é você, não é a Cris, não é a gente que vai investigar. A gente vai relatar, a gente vai colocar, de repente, no papel, fazer um relato escrito e buscar as autoridades competentes. E existem casos, e aí vai depender desse cuidado, né, dessa observação. Será que você vai poder chamar o responsável para conversar? Né? Como que vai ser isso? Vai valer a pena? De repente, nem precisa, de repente já vai fazer o relatório, fazer a denúncia e encaminhar, nem para o órgão protetor da criança, nesse caso seria o Conselho Tutelar. Se não quer fazer a denúncia por essas vias, diz que o 100, né? Que é uma descagem do Disque Denúncia, né? Disque Direitos Humanos, você vai ligar, você vai contar a situação, você não precisa se identificar, se for o caso, você não quer se identificar, não precisa, vai passar todas as informações. É muito importante, nesse olhar, nesse cuidado, você tentar pegar todas as informações possíveis. Quanto mais informações você tiver para passar adiante, para os órgãos que vão, né, investigar, melhor vai ser.
mais essa criança vai estar protegida. E esse canal de confiança precisa ser muito bem guardado, muito bem cuidado, porque essa criança confiou em você. Se algo der errado, vai ser mais uma violência para ela, vai ser mais uma frustração para ela. E aí, quando você fala sobre guardar, né, o sigilo e tal, deixar isso bem claro, sabe, Maria Helena, de que esse segredo, né, essa confiança que essa vítima teve, é tão importante que nós temos que tomar o cuidado de... Ela conta para você, você vai, chama outra pessoa, a pessoa ela vai ter que contar a mesma história para outra pessoa, e aí vira um ciclo. A gente tem que ter esse cuidado, principalmente para chamar alguém, porque pode considerar até uma fofoca, né? Falando numa linguagem mais coloquial. Qualquer pessoa que você queira incluir nessa conversa, pede autorização para essa criança, pede autorização para esse adolescente. De repente, você é professora, você descobriu algo na sua sala de aula e você precisa contar para o diretor, para o coordenador. Então, você pergunta para essa criança, né, olha, você está comigo, você confiou em mim, a gente vai te ajudar e tudo, mas eu gostaria, né, de chamar a diretora, né, ou alguém, você me autoriza? Se ela falar não, por favor, não faça. Não faça, busque outros meios de fazer essa denúncia, mas não quebre essa confiança. Acolha essa demanda, acolha esse pedido de socorro, né? E procure ali junto resolver a situação. E resolva, não deixe passar, porque tudo que a vítima quer é ser protegida. E não revitimizada a própria vítima, né? Então, assim, ela conta a mesma história, tem que contar 2, 3... E aí a gente precisa entender que a cada vez que ela conta é um sofrimento. É um sofrimento, é uma tortura. Né? É uma tortura para ela. Tortura. Então, a gente precisa preservá-la para ela não ter que ficar repetindo essa história, porque toda vez que ela repete é um sofrimento dela. Aí, né, os profissionais, né, quem está ali em volta daquela criança, tem que ter realmente esse cuidado. De repente, fazer um relatório mesmo escrito, para não esquecer nenhum detalhe, né? Tentar mesmo buscar de uma forma mais saudável para aquela criança. Porque ela vai ter que contar de alguma forma, principalmente quando chegar, né, lá no judiciário. Então, ela vai ter que passar por aquilo. E aí eu preciso cuidar e até dar força para ela, para que ela continue. Principalmente os adolescentes, eles têm muita resistência em estar falando novamente, eles sempre acham... O adolescente já tem aquele pensamento de que ninguém escuta o que ele fala. E aí, se ele continuar falando aquela violência, aquela situação, ele vai continuar sofrendo e vai ter essa visão, daí a pouco ele fala, não quero mais. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. O Cairo, nós da Superintendência Regional, obrigada, Cairo, pela sua participação. Viu? Oi, Cairo, obrigada. Parceiro nosso aí, da Superintendência Regional de Ensino, buscamos orientar as escolas no combate ao abuso de crianças e adolescentes com ações como prevenção, identificação do abuso e denúncia. Olha, que coisa boa, porque a Maria Helena já tocou nesse assunto aqui, mas eu vou refazer a fala dela aqui um pouquinho, falando sobre a educação mesmo, que precisa existir nas escolas, uma orientação, né, às crianças, principalmente, que é a orientação sexual, que precisa estar dentro ali do currículo da escola. Exatamente. Né? A gente precisa que as crianças saibam e conheçam o seu corpo, saibam onde pode ser tocado, não pode ser tocado. E por quem, né? Por quem? Por quem e para quê? Isso é muito importante e é algo assim, nem que todo adulto pode fazer com a criança, todo cuidador que está cuidando de uma criança, nunca invada o seu corpinho, ainda que seja para dar um banho, sem explicar para ela, né? Que precisa tomar o banho, que precisa higienizar as partes íntimas, que naquele momento ali é a mamãe, é a titia, é o avô, é quem está cuidando, porque ele ainda não sabe, mas que ele vai aprender e ele vai fazer sozinho tomar aquele banho, aquele cuidado ali sozinho. Então, assim, é muito importante. Você vai aplicar, vai dar um remédio para uma criança, você tem que explicar para ela, né? Olha, o remédio é para isso, isso e isso. Tudo, gente. Corpo é sagrado. Corpo propriedade é privada. Então, você já tem que passar isso para aquela criança, para aquele adolescente, né?
porque, principalmente na fase da adolescência, é uma fase de experimentos. E o abusador ele aproveita desses experimentos para poder falar para aquele adolescente que ele está explicando, que está ensinando, né, que está ajudando ele ali na vida sexual, tanto as meninas quanto os meninos. Os abusadores têm essa percepção, esse olhar de aproveitar do momento. Aquela frase, né, a ocasião faz o ladrão, é a frase típica do abusador. Então, se é criança, ele vai aproveitar de um momento de deslize do adulto ali, às vezes dentro da sala, assistindo uma TV, assistindo alguma programação, o adulto vai na cozinha, ele vai aproveitar. Se é um abusador que está com um adolescente, ele vai aproveitar daquela situação de curiosidade, do que fazer, como fazer, então ele vai aproveitar e vai usar essa situação para poder praticar o ato abusivo. E se a criança ou o adolescente tem uma educação sexual já desde a infância, ela já vai entender o que pode e o que não pode. Então, esse mito, né, um outro mito de que falar de educação sexual talvez até provocar uma iniciação sexual precoce, está errado. Pelo contrário, a educação sexual vai dar poder para aquele adolescente a falar não, não quero, não é o meu momento, estou bem, obrigada e tchau. E não vai ajudar, então, e não vai deixar aquela situação. E para a criança, ela vai dizer não e vai contar para alguém. É muito importante criar esse laço de amizade, né? Pai e mãe não é amigo de filho, mas ele precisa sim ter esse canal, né, essa abertura, para a criança contar tudo o que está acontecendo ali. E principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né, nós temos aí as crianças e os adolescentes quase que o dia inteiro navegando, né, na internet, fazendo os deveres, sim, fazendo os trabalhos de escola, né, estudando, pesquisando. É uma ótima ferramenta, né? Nós temos aí o computador, as redes, ótima ferramenta. Mas nós precisamos alertar aos pais, né? Aqueles que estão aí acompanhando as crianças em casa, de ter esse olhar diferenciado para saber o que a criança está acessando na internet, né? Aquilo que ela está vendo. E eu falo sempre o seguinte, de preferência que o computador fique na sala. Sim. Onde sim. todos possam passar, ver o que está acontecendo. Porque dentro do quarto é muito mais difícil. Aí eu estou me referindo aos adolescentes, principalmente, que gostam realmente de ficar dentro dos quartos, né, Maria Helena? Então, os pais terem este cuidado, pedir para vir para a sala, fazer o trabalho na sala. Os pais, pai e mãe, têm que ter trabalho, né? Ser pai, ser mãe é ter trabalho, né? Na educação, principalmente. Então, impor limites é educação. Precisa-se disso. Então, hoje, tem a questão do computador, que eu penso, sim, deve ficar, né, numa forma mais exposta, mas a gente tem que ter o cuidado, porque tem o aparelho celular, sim, que a pessoa leva para o quarto, leva para onde quiser e mantém contato com o mundo. Então, tem que ter esse cuidado, porque os pais têm que ter essa supervisão. O que é supervisão? É uma visão grande, né? O que é isso? Ter esse olhar, esse cuidado, né? Criar ali aquela confiança para que o adolescente conte o que está acontecendo, para que a criança conte o que está acontecendo, impor limites, né? O adolescente ele precisa ter regra, a criança precisa ter regras. Todos nós, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa escola, a gente tem horário para tudo. Por que não? Em casa também a gente tem que ter. Então, isso precisa existir, né? A internet, hoje a gente está aí nesse momento de pandemia, ela está sendo ali, né, usada com muito mais frequência. Então, os abusadores virtuais, tanto é que houve um aumento, Cleo, da pedofilia, né, dos assédios virtuais em mais de 300% das denúncias de pornografia infantil na internet. Então, tem que ter esse cuidado. E aí, em relação, né, até a pergunta da Cris, nesse momento de pandemia, o que eu posso fazer? Uma dica, Cris, né, que a gente pode fazer como professor,
né, criar, às vezes, até um bate-papo, né, sobre os cuidados, sobre essa questão, esse assunto. Esse assunto é um assunto triste, mas eu consigo passar ele de uma forma leve, de uma forma tranquila, que o outro vai entender. E aí, essa criança, ela está em casa, provavelmente ela deve estar com seu abusador, se ela tiver, ela pode mandar uma mensagem de socorro. Ela pode mandar uma mensagem, um recadinho através, né, as atividades estão sendo entregues e depois estão voltando para as escolas. Ela pode mandar um recadinho naquela atividade, o que está acontecendo. E aí eu preciso orientar isso para essa criança e mostrar para ela, você não está sozinha, né? Você tem alguém que pode te ajudar. Isso é muito importante. E os canais de comunicação, ele está aberto, a gente precisa saber usar. Como que eu vou utilizar isso? Então, pode ser mensagem no WhatsApp, pode ser SMS, né? A gente quase não usa, mas às vezes não tem internet, mas tem o SMS que você pode mandar mesmo com crédito no celular. Tem o recadinho no papel que a pessoa pode fazer. Né? Tem o recadinho, às vezes, né, no mesmo momento da aula, assim, a criança pode escrever alguma coisa ali, sinalizando que não está legal, mas ela precisa entender que ela pode fazer isso. E aí é nós, os adultos, que vai explicar isso para ela. Agradecer a Mari Araújo, a Valéria Silva, que pontuaram exatamente isso, né? Além de levar o conhecimento da criança, o limite da intimidade entre elas e os outros, também é necessário que seja orientada a falar, sem que seja vitimizada ou repreendida, ou então minimizada ou repreendida. Uma coisa também a fala, né? É muito importante, nós falamos com o corpo também, né? Então, caso você receba alguma situação ali, alguma denúncia, a gente tem que saber, a gente não pode fazer cara de espanto, fazer cara de nojo, né? Porque a gente tem que segurar ali também os nossos gestos, né? Seja visual, seja na fala. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso com as nossas respostas, seja ela verbal ou seja ela corporal. Tem que ter muito cuidado. Valéria, isso é uma situação que todo cuidado é pouco. A criança ou adolescente precisa confiar em alguém para conversar, pois a vítima se considera culpada e não deveria se sentir assim. Exatamente. É algo, né, que, infelizmente, até por não entender essa questão da sexualidade. Porque o nosso corpo, ele emite sensações o tempo todo. Né? Isso é normal, isso é natural. Então, assim, se eu não entendo alguma sensação que eu tive, eu posso interpretar isso como que eu gostei. Né? Então, aí vem a questão da culpa. Vem a questão, né, não, mas eu gostei, se eu gostei não está errado. Né? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado também. E a educação sexual já vai trabalhar essa questão das sensações, como que acontece, mas que essas sensações, né, mesmo sendo, às vezes, prazerosas, gostosas, né, a criança ela costuma falar assim que está sentindo cosquinha. Então, assim, é uma sensação que para a criança é gostoso, mas o adulto sabe que está errado. Se a criança ou o adolescente desenvolve esse pensamento, né, de que foi gostoso, ela pode depois interpretar aquilo como ela gostou, ela provocou. E, na verdade, não. A vítima, ela é sempre vítima. Por quê? Porque o outro estava pensando só nele, só queria o prazer dele, ou só queria, né, mostrar aquele poder. E ele usou aquela situação. Então, ela foi usada, ela foi vítima de um uso abusivo de uma pessoa em benefício próprio para ter o seu prazer. Então, a vítima ela é sempre vítima. Nós podemos dizer que a pedofilia tem cura, Maria Helena? Ô, Cleo, não. Não. A pedofilia ela não tem cura, nem, não tem ainda nem estatísticas, né, vamos supor, estudos medicamentosos e psicoterapêuticos. Ela tem controle. Né? Aí, sim, ela pode ser controlada até para que a pessoa ela controle os seus impulsos, porque é uma compulsão. Né?
Então, ela vai entender se essa pessoa entende que isso não pode acontecer, mas que ela tem esses impulsos, ela vai buscar ajuda para conter esses impulsos. Então, através de medicamentos, através da psicoterapia, ela vai ter esse controle desde que esteja sendo feito de forma correta. Só que precisa-se de ajuda de quem está em volta também, né? Às vezes, o próprio familiar ele quer abafar o caso, ele não quer falar que tem esse problema na família. Né? Muitas esposas sabem que o marido, às vezes, tem uma relação abusiva, às vezes, com criança, né? Comete os crimes e ela não quer falar. Então, assim, é muito importante a fala. Né? Se praticou o crime, eu penso que quem pratica crime tem que ser responsabilizado por ele. Não tem como tamponar isso. E se não praticou, tem a tendência, tem o comportamento, né? Mesmo que é desviado ali, esse comportamento, ele precisa, sim, falar com alguém, ter a ajuda de alguém, para poder não cometer esse ato. Mas cura não tem. E o pedófilo, ele pode se transformar no abusador, então? Pode. E como a gente pode evitar isso? Eu penso que vigiando, né? Só vigiando. Só vigiando. É ter esse cuidado mesmo, esse olhar, né? Se você percebe que tem um adulto que tem um comportamento, né, diferente com determinada criança, ou às vezes, ter esse cuidado mesmo, procurar essa criança, de repente você viu algo, né, que meio estranho, tentar procurar essa criança, tentar conversar com ela para saber o que estava acontecendo e, se for o caso, fazer a denúncia. Porque quando você desconfia de algo, é porque já tem alguma coisa acontecendo. Né? Porque o pedófilo ele pode buscar o tratamento por si só? Pode. Mas é raro também. Porque muitas vezes ele tem medo, né, do preconceito, ele tem medo de falar daquela situação, nem porque é uma questão, né, considerada delicada ainda, e realmente é delicada, mas eu penso que até nos meios de educação a gente precisa falar, busque ajuda, né, porque você vai estar prejudicando a sua vida e a vida de milhares de pessoas, porque esse abusador ele não vai ter uma vítima só. Ele vai estar sempre buscando outras, né? Principalmente porque ele não pode manter uma relação, né, normal, um namoro, alguma coisa com uma criança. Então, ele vai abusar de uma, vai procurar outra e por aí vai. Então, tem que ter vigilância, constância na vigilância, educação, conversar sobre o assunto sempre e falar para essa pessoa, né, para poder buscar ajuda, mas ele sozinho é difícil. Às vezes ele vai, né, já aconteceu dele buscar ajuda para alguma outra questão. E no processo terapêutico a gente percebe esse outro olhar e às vezes ele fala. Né? E aí a gente vai tentar sempre minimizar, se for o caso, fazer a denúncia mesmo, para tentar proteger as crianças que estão em volta dele. Ok. E, pessoal, se inscreva no nosso canal, canal da Epitom, da Monster Concursos. Nós temos lá vários vídeos que já foram disponibilizados. Nós temos uma entrevista com promotores, tem vários promotores lá que participaram conosco, sobre este assunto, sobre ato infracional, sobre o crime realmente, né, praticado aí pelo abusador. Então, vocês terão a oportunidade de assistir, né, e ver a fala aí dos nossos promotores. E foram assim, né, momentos bastante interessantes, principalmente quando entra na questão da criminalização, né, que tem muitas dicas em relação ao conteúdo, as provas, em relação às formas, né, de denúncia e em relação até a própria pena, né, que eles explicam bastante. Isso. Então, se inscrevam aí e compartilhem também, né, com as pessoas que vocês acreditam que precisam, que tem criança, tem adolescente. É um assunto que é inerente a todo mundo. Nós precisamos estar atentos, que nós temos falado aqui, né? Não só os pais, mas os avós, todos estarem atentos, né, a essa violência.
Nós estamos finalizando, Maria Helena, né? Queremos deixar o nosso abraço a todos que participaram conosco, nosso agradecimento. Dizer que nós estamos aí, este trabalho é um trabalho que não tem parado, nós estamos, mesmo não tendo os encontros presenciais, nós continuamos fazendo um trabalho à distância, né? Estamos à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode, né, direcionar para nós, nos procurar. Na medida do possível, nós vamos responder, ou, se não for conosco, nós vamos fazer os encaminhamentos, né, Maria Helena? Exatamente, exatamente. E dizer que este é um projeto nosso que precisa ser abraçado por todos, principalmente pelos moradores de Ipatinga. Nós estamos convocando a comunidade para abraçar essa causa, porque é uma causa da nossa infância, da nossa adolescência. E é uma causa para a vida toda, né? Sim. A vida toda. Então, assim, quem puder, né, vista a camisa mesmo, porque só de você sair na rua com essa camisa, é algo até que a gente comentou ali, né? Só de você sair na rua com essa camisa, você já sinaliza para o abusador, né? Olha, eu sei que você existe, eu sei que você está aí, né? Fique esperto, né? Então, você já sinaliza, você já ajuda, né, em relação a esse cuidado com essa criança, e você manda o seu recado. E aí, eu penso assim, vista a camisa mesmo, procura a Epitom, vai em busca de como que você pode colaborar com essa causa, né? Participe conosco, porque, assim, é gratificante quando você vê os resultados, né, Cleo? Isso, Os números de denúncia aumentando já é um resultado desse trabalho. E aí, nós precisamos realmente de parceiros, né? Pessoas que queiram, empresas que queiram abraçar essa causa para que o projeto não pare. Recentemente, nós tivemos aqui uma live com o Dr. Casé Fortes, que é o idealizador do movimento Todos contra a Pedofilia. Ele, inclusive, nos mandou aqui o livro dele, Todos contra a Pedofilia. Estamos, a partir de agora, fazendo parte desse movimento nacional, né? Então, a nossa luta é com todos aí no Brasil mesmo contra essa violência. E o mais importante dessa violência é que nós precisamos falar dela. Nós precisamos quebrar o mito. Isso, quebrar o silêncio, né? Exatamente. De não poder falar desse assunto. E nós estamos conclamando a população de Ipatinga para falar dessa violência. É uma violência que existe na nossa cidade. As crianças grávidas de 10 anos não estão só no Espírito Santo. As crianças de 10 anos grávidas estão em Ipatinga. E nós precisamos, sim, falar deste assunto aqui em Ipatinga. Dizer não para essa violência, um basta para essa violência. E dizer que a infância e a adolescência de Ipatinga está protegida porque existem pessoas, uma equipe, existem pessoas e empresas preocupadas nessa defesa. Então, nós precisamos falar, porque quanto mais falarmos, mais difícil a ação desse abusador ficará na nossa cidade. Quanto mais pessoas envolvidas na causa, trabalhando pela causa, falando do assunto, mais crianças e adolescentes vão se sentir confiantes, seguros, protegidos e vão procurar ajuda para aquilo que eles ainda não podem resolver dentro da faixa etária deles. Então, eles vão procurar ajuda. Então, se você é adolescente, né? Se você é criança, mas está conseguindo entender ou passa por alguma situação desse tipo, faça a denúncia, faça um relato, escreva, ligue para o Disque 100, fala o que está acontecendo com você, com seu vizinho, com seu colega, né, o que está acontecendo, peça ajuda realmente, porque essa ajuda vai chegar. Vai chegar e a gente vai conseguir aí trabalhar essa questão da vida da criança e do adolescente ser desenvolvida, né, de uma forma saudável. E aí nós vamos passar os telefones, né, que nós temos do Conselho Tutelar.
é 3829-8427 ou 3829-8433. Então, nós temos os telefones do Conselho Tutelar e a Maria Helena já falou muito bem, que é o Disque 100. Então, também é outro canal de denúncia que nós temos, que vocês, né, todos podem usar o Disque 100. Então, nós queremos... Eu vou passar a palavra à Maria Helena para fazer a parte final dela e depois a gente encerra. Bom, eu quero deixar claro que esse trabalho ele depende de você, ele depende de nós, juntos, para trabalhar, buscar aí uma forma, né, de conseguir proteger, educar essas crianças, esses adolescentes, para se desenvolverem de uma forma saudável na vida adulta. E a gente não faz isso sozinho, né? A gente não consegue, mas a gente precisa dessa parceria, precisa desse apoio, né? Coloco à disposição Neu e Piton para estar, né, tentando aí resolver, caso tenha alguma questão que a gente possa ajudar, e agradecer essa oportunidade e falar que compartilhe, com certeza tem alguém precisando ouvir, né, esse bate-papo que a gente teve aqui. Compartilhe com seus amigos, inscreva no nosso canal, ative o sininho, que aí você vai recebendo também as notificações, né, que a gente vai fazendo ao longo aí desse período. E obrigada, Vivi, beijo para você, parceira nossa. Ô, Vivi, a Cleo falou que vai te dar uma camisa da pedofilia, tá? Você usar aí, tá bom? É para ficar uniformizada. Isso mesmo. Obrigada, Viviane. Beijo. A Viviane tem se disposto aí a fazer esse trabalho para nós, da linguagem de Libras. Muito importante esse trabalho, principalmente porque é um público que também precisa ser atingido, né, Vivi? Então, muito obrigada, viu, pelo carinho, à sua disposição sempre, toda semana aí nos ajudando. Obrigada a Monster Concursos pelo trabalho, né, pelo apoio que sempre nos dá aqui, né, por toda a estrutura que nos fornece. Muito obrigada a vocês, aos concurseiros que estão aí nos assistindo, a todos os nossos parceiros, a todos aqueles que têm contribuído para o sucesso desse projeto aqui no município. Nosso muito obrigado à rede aí de proteção que tem se mobilizado, né? Nós temos... o Caio também, vou mandar para ele, Caio. Nós temos a rede de proteção socioassistencial do município, que tem nos ajudado muito. Tem trabalhado, bastante, né? A promotora, a defensora, a Polícia Civil e Militar, que são nossos parceiros, né? A todas as instituições que têm ajudado fazendo esse trabalho também. Então, nosso muito obrigado. E dizer que a nossa luta continua. Nós não vamos parar, não vamos nos calar. Exatamente. Temos muito a falar, temos muito a fazer. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.